Beleza pura, boa tarde. Vamos começar o nosso curso de mandado de instrução. Vou ficar aqui. Aqui está um pouquinho do nosso trabalho, né? Frente do trabalho está com o doutor de Justiça, especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Estácio de Sá, mestre em Ciências Jurídicas Políticas e doutorando em Governança Global do Estado de Direito pela Universidade de Salamanca. Mais uma aula para vocês, falando hoje do mandado de injunção. Vamos começar com a parte introdutória do mandado de injunção. Né? Beleza pura, mandado de injunção. Anote aí. Anota, meu amigo aí. Ninguém vai anotar mais. Antigamente o pessoal anotava, tá vendo? Agora já não anota mais. Vamos lá. A senhora perdeu as anotações. Vamos lá, anote aí. A palavra injunção aqui vem do latim injuncto ou injunctionis ou injunctiones. Significa ordem formal, imposição. Ou seja, vem de injunção, né? Injunção aqui está no sentido de imposição, né? Ele também procede de injugere, significa mandar, ordenar, impor uma obrigação, uma iniciativa do senador Virgílio Távora, na época, né? Então, o mandado de injunção é um mandado de ordem, de imposição de obrigação, de uma ordem formal, de uma imposição, né? Então, a matriz constitucional do mandado de injunção, ela está prevista no artigo 5º da Constituição Federal. Para quem não lembra, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, a falta de norma regulamentadora inviabiliza o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, estão no artigo 5º da Constituição Federal, também das prerrogativas de nacionalidade, soberania e cidadania. Então, é um remédio constitucional utilizado na ausência dessa norma para o exercício desses direitos. Então, no conceito, nós colocamos aqui, é uma ação constitucional, que ela está prevista na Constituição, portanto, não é um recurso, tá? De berço constitucional, de natureza civil, portanto, é uma ação civil, com caráter especial, porque ela tem essa peculiaridade, né? Que objetiva combater a morosidade do poder público em sua função legislativa regulamentadora. Na hora em que o poder público, o poder legislativo, ele não implementa uma legislação, não regulamenta uma legislação que impede o exercício de um determinado direito, entendido em sentido amplo para que se viabilize justamente esse direito, o exercício concreto de direitos de liberdades ou prerrogativas constitucionais previstas. Então, se você tem uma prerrogativa constitucional prevista e essa prerrogativa constitucional, ela não foi regulamentada, o remédio constitucional é o mandado de injunção. Se nós fizéssemos um histórico dele, nós diríamos que ele veio do direito norte-americano, do Writ of Injunction. O Writ of Injunction, que é uma ação que era utilizada pelos norte-americanos, baseada na justiça por equidade, que aplicava sempre
quando a norma legal era insuficiente para resolver com justiça o caso concreto. Então, o right ou writ of injunction é uma ação norte-americana, de origem norte-americana, que era aplicado quando a norma legal não era capaz de resolver com justiça o caso concreto. No nosso direito português, nossa matriz latina, é um instrumento cuja finalidade é advertir o poder competente omisso. Quando eu digo poder competente omisso, é porque cabia ao legislativo regulamentar aquela norma através de uma lei e ele não fez, portanto ele foi omisso, embora competente. E o nosso querido Alexandre de Moraes diz o seguinte: o mandado de injunção é um instrumento constitucional de combate à inefetividade das normas constitucionais. Ora, inefetividade da norma constitucional, porque a norma constitucional ela existe, mas ela é inefetiva. E aí eu vou usar do mandado de injunção para torná-la efetiva, ou que não possam ter aplicação imediata. Embora ela seja regulamentada, ela não pode ter aplicação imediata por falta de alguma regulamentação. A inconstitucionalidade por omissão. Bom, nós não vamos dar uma aula de direito constitucional aqui, mas a gente sabe que a inconstitucionalidade ela pode acontecer por ação, quando é criada uma lei inconstitucional, ou por omissão, quando o poder público deixa de fazer o que deveria. A inconstitucionalidade por ação é aquela realizada através de um ato que fere o texto constitucional. Uma norma que fere, por exemplo, o contraditório, ampla defesa, a publicidade, duplo grau de jurisdição, o princípio da presunção de inocência, etc. Já se eu falar de modo material, eu vou ter o conteúdo do ato, fere o texto constitucional, viola as cláusulas pétreas ou direitos materiais constitucionais. As cláusulas pétreas, vocês já sabem, elas estão previstas na Constituição e não podem ser modificadas nem por emenda constitucional. Então, se eu tiver um texto, um ato, uma norma que fira essa cláusula pétrea, eu vou ter uma inconstitucionalidade por omissão material. Mas eu também posso ter a inconstitucionalidade por omissão formal. Essa inconstitucionalidade formal, ela ocorre quando há vício no processo de criação da lei ou do ato normativo. Numa reforma da Previdência, primeiro tem que tramitar pela Câmara dos Deputados com o quórum qualificado para depois passar pelo Senado Federal. Se não houver essa tramitação, a emenda constitucional de reforma da Previdência não cumprirá as formalidades legais, portanto haverá uma inconstitucionalidade por omissão formal. Deu para entender a diferença? A inconstitucionalidade por omissão material, violação de cláusulas pétreas, e a inconstitucionalidade formal, vício no processo de criação da norma, tá? Fácil, tranquilo. Já a inconstitucionalidade por omissão, em sentido geral, consiste na inércia da realização do ato normativo que regulamenta o texto constitucional. Então nós estamos tratando aqui
nessa aula de mandado de junção, de hipóteses de inconstitucionalidade por omissão em que há uma inércia na realização dessa norma, na regulamentação dessa norma. Quais as hipóteses de cabimento, então, do mandado de injunção? Eficácia das normas constitucionais. Eu tenho eficácia jurídica, que consiste na possibilidade de produção de efeitos concretos. Assim, se uma lei tem a possibilidade de produzir efeitos concretos, ela é provida de eficácia. Uma lei, por exemplo, que viola o contraditório e ampla defesa, ela não pode produzir efeitos concretos e, portanto, ela não poderá produzir efeitos, não terá eficácia jurídica. Portanto, o mandado de injunção é atinente a normas constitucionais de eficácia limitada. Mais especificamente, uma de suas espécies, a norma de eficácia limitada de princípio institutivo, que é justamente uma norma que precisa de complemento, de uma regulamentação para gerar seus efeitos. Então, as normas do mandado de injunção, elas são normas que precisam de uma regulamentação para o exercício. Se não tiver essa regulamentação, elas não terão eficácia. E são essas normas que são necessárias para que eu possa combater essa situação sem que haja, então, a possibilidade do mandado de injunção. O mandado de injunção, repito, ele atua sobre normas de eficácia limitada, de princípio institutivo, porque essas normas de princípio institutivo são aquelas que precisam de uma regulamentação para que elas tenham efeitos jurídicos, não é? Quem poderia me dar aqui um exemplo de uma norma que precisa de regulamentação para ter efeito jurídico? Oi? O servidor público, qual? A lei orgânica da magistratura, a LOMP, como é a lei orgânica? Falaste aí? A lei de greve já está regulamentada. Vamos outra? Eu pensei numa agora, né? Tem uma proposta na Constituição de uma lei para regulamentar imposto sobre grandes fortunas. Isso nunca foi regulamentado, certo? Isso é um exemplo de princípio intuitivo de uma norma que precisa de complemento para ter eficácia. Claro que grupos de interesse vão evitar que essa norma tenha eficácia por conta de que isso vai ser contrário às grandes empresas, né? Mas existe uma necessidade dessa regulamentação dos lucros. Tudo que na Constituição você colocar lá, localizar e dependa de regulamentação, é tida como norma de princípio intuitivo e, portanto, precisa é cabível, se não for implementada, através de mandado de injunção. Então, professor Franklin, significa que se eu entrasse com mandado de injunção para regulamentar essa questão do imposto sobre grandes fortunas, seria uma possibilidade de eu entrar com mandado de injunção? Sim, seria. É possível, então, esse mandado de injunção para as normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade por dependerem da atuação normativa ulterior à sua aplicabilidade. Olha, essa norma do imposto sobre grandes fortunas, ela está na Constituição desde 88. E ela depende, então, de uma atuação normativa posterior, que nunca houve, que o Congresso nunca se arvorou
a questão dessa regulamentação desse imposto, e como eu disse, toda vez que é colocado em pauta, ele é retirado e nunca se cobra esse imposto. Falando sobre essa questão do imposto, queria dizer para vocês que eu particularmente entendo que um dos grandes problemas mundiais, nacionais e mundiais, é a questão da desigualdade. Nós não podemos permitir uma pequeníssima parcela da população, 5% da população, tenha praticamente 70% da riqueza do mundo. Isso é muito mal distribuído. Alguém está ganhando muito dinheiro para que as outras pessoas fiquem numa situação de pobreza e hipossuficiência. Então, falando especificamente dessa questão do imposto sobre grandes fortunas, não se trata aqui de perseguir o empresariado. O empresariado gera riqueza para o país, mas é preciso que essas pessoas tenham consciência de que essa riqueza tem que ser também distribuída e tem que chegar na mão de outras pessoas para que essas outras pessoas possam ter melhores condições. Nós temos aqui, estamos falando em exercício dos direitos fundamentais, do exercício da cidadania. Como é que tu vais exercer a cidadania se tu não tens condições de uma boa moradia, de um bom salário, de uma boa educação, de uma boa saúde? Então nós não podemos falar. Muito bonito o professor Franklin vir aqui e falar de mandado de injunção se nós não combatemos a raiz de todos esses malefícios, que é a desigualdade. E aqui nós temos um instrumento para combater até a desigualdade através de mandados de injunção que regulamente leis que possam cada vez mais instituir esses impostos em favor de uma distribuição melhor de renda. Bom, mas feito essa propaganda política, voltamos ao mandado de injunção. É necessária que haja lacuna na estrutura normativa apta a ser sanada através de um ato normativo. Então, essa lacuna, eu primeiro tenho que detectar. Vou lá na Constituição e disse, depende de lei complementar. Essa é a palavrinha-chave para que eu possa verificar a aplicação do mandado de injunção. Sua amplitude é menor que o da ação direta de inconstitucionalidade, que nós até vimos numa das aulas passadas no curso de recursos, e que por conta disso nós acabamos explicando que a ação direta de inconstitucionalidade tem um caráter mais amplo do que o mandado de injunção. Por quê? Porque o mandado de injunção, ele detecta uma norma que não foi regulamentada, e o objetivo dele é, através dessa injunção, né, que é um ato de obrigar, fazer com que o Poder Legislativo regulamente a norma. É essa a função dele, tá? O mandado de injunção, por exemplo, não se presta a declarar que a norma é inconstitucional. Ele se presta a declarar que a norma não foi regulamentada. Deu para entender isso? Tranquilo? Sim. Tem prazo para cumprimento dessa? Bom, vamos ver. A pergunta é: tem prazo para o cumprimento? Aguarde. Vamos já responder essa sua pergunta. Fique curioso aí, calma lá. Vou já falar sobre essa questão, que tem uma questão doutrinária que eu quero mostrar aqui para vocês, que tem muita importância na hora do julgamento do mandado de injunção. Então eu diria, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é cabível em face de qualquer norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo, tá?
Eficácia limitada porque, como ela não foi regulamentada, ela não pode ser aplicada. Então, o mandado de injunção vai lá e obriga a aplicação daquela norma. Beleza? Não cabe mandado de injunção. Assim como nós colocamos na aula de mandado de segurança, quando não cabia o mandado de segurança, aqui eu estou colocando para vocês quando não cabe o mandado de injunção. Primeiro, para compelir a prática de um ato administrativo. Não é essa função. Não vou obrigar o prefeito a, por exemplo, criar uma creche. Não é essa a função do mandado de injunção, tá? Também, quando o parâmetro de impetração é norma constitucional de eficácia plena. Ei, se eu já estou exercendo meu direito do voto, se eu já estou exercendo o direito de participação nos lucros da empresa, e é uma norma de eficácia plena, não cabe um mandado de injunção. Porque o mandado de injunção é para regulamentar aquela norma que não tem eficácia plena porque não foi regulamentada. Para alterar norma já existente supostamente inconstitucional. Não. Se você quiser declarar uma norma inconstitucional, você usa uma ação direta de inconstitucionalidade. Se já foi feito o ato legislativo pleiteado. Então, se eu tinha uma necessidade de uma regulamentação de uma lei e essa lei já foi regulamentada, não tem mais que se falar em regulamentação e, portanto, se ela já foi feita, também não usa o mandado de injunção. Para compelir o Congresso a sanar omissões legislativas verificadas em tratados internacionais, também não, gente. Eu não posso, e aí é uma questão que eu quero falar no final, que eu vou responder essa pergunta do tempo e vou dizer as duas correntes do mandado de injunção. Por quê? Porque qual seria, para que o mandado de injunção tivesse eficácia plena, não seria mais prudente que eu pudesse compelir o Congresso a sanar omissões? Sim, omissões legislativas, mas não aquelas verificadas em tratados internacionais. Se o Congresso Nacional não regulamentou um tratado, essa omissão legislativa não se resolve com mandado de injunção. Ela vai se resolver se ela for uma omissão legislativa que precisar de uma regulamentação sobre um direito, garantia, uma liberdade, um direito que assegura a cidadania, etc. Mandado de injunção tem cabimento um pouco mais restrito, já vimos, né? Só é possível em caso de ser inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade. Por uma norma que não foi regulamentada, eu não estou podendo exercer a nacionalidade, o direito de ser nacional brasileiro, né? A soberania, o exercício que o Estado tem de exercer a soberania dentro daquele território. E a cidadania, o direito do cidadão de votar e etc. Bom, agora eu queria fazer aqui, muito interessante esse quadro, uma pequena comparação entre mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Previsão legal, artigo 5º, inciso 71, certo? Confere aqui. 71 da Constituição Federal. A previsão legal da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é o artigo 103, parágrafo 2º da CF. Legitimados no mandado de injunção: qualquer pessoa, bem como grupos, partidos e sindicatos, associações. Legitimada na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, as 9 pessoas do artigo 103 da Constituição Federal. Quem são? Presidente da República,
presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, né? Seriam Procurador-Geral da República, né? São aquelas 9 pessoas que estão aqui no artigo 103. Enquanto que aqui qualquer pessoa não exige uma qualificação especial do sujeito legitimado, aqui exige uma qualificação especial do sujeito legitimado. Existência de um caso concreto. Existe aqui, tem que haver um caso concreto de uma norma que não foi regulamentada pelo Congresso Nacional e que, portanto, ela, não sendo regulamentada, ela prejudica aquele exercício da nacionalidade, da soberania e da cidadania. Aqui não. Aqui na ação direta de inconstitucionalidade, eu tenho que ter análise em abstrato de casos. Tem que provar que aquele caso gerou uma inconstitucionalidade por omissão. O mandado de injunção pode ser ajuizado quando a ausência de complemento de norma constitucional impede o exercício de direito, liberdade e prerrogativa constitucional. É uma ausência, uma omissão da regulamentação da norma. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão pode ser ajuizada em favor de qualquer norma constitucional de eficácia limitada de princípio intuitivo, tá? Desde que ela seja inconstitucional. E a competência aqui no mandado de injunção, ela pode ser do Supremo, do STJ, dos Tribunais de Justiça, dependendo de que este for competente para processar e julgar aquele caso. Já ali na ação direta por omissão, é só o Supremo Tribunal Federal, porque é o Procurador-Geral da República que ajuiza, porque é aquele partido político representação do Congresso Nacional que ajuiza, porque é aquela associação com mais de um ano que vai ajuizar aquela ação, tá? É a Ordem dos Advogados que vai ajuizar aquela ação, aqui, perante o Supremo. E aqui não, é qualquer pessoa. Portanto, se a omissão for a nível de estadual, eu vou entrar perante o Tribunal de Justiça do Estado, vou entrar perante o juiz de direito, tá? Dependendo da questão da competência. Então, como eu disse, a legitimidade ativa do mandado de injunção, ela é de qualquer pessoa, desde que essa pessoa vislumbre uma norma que não foi regulamentada, deve ser detentora de um direito que não é possível ser realizado por conta da inexistência dessa regulamentação da norma. Então aí você pensa, você vai na Constituição, faça exercício em casa. Vai na Constituição e coloca a palavrinha lá, depende de norma regulamentadora. Se tiver essa expressão na Constituição, e deve ter, vocês veem que essa moça, eu olhei, primeira vez que eu olhei para ela chegando aqui, eu pensei que fosse a Brooke Shields. Depois eu disse, não pode ser, não estou com esse prestígio todo no meu curso aqui da Brooke Shields, a Ava Gardner, e mas ela tá parecida mesmo, não tá? Aquele filme da Brooke Shields. Ela também veio com uma roupa da Shakira, mas tudo bem. Vamos lá. Então, se não tiver uma norma regulamentadora aqui, evidentemente que eu tenho mandado de injunção. Se a norma for inconstitucional por omissão, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Passiva, autoridade ou órgão competente para a expedição da norma regulamentadora. Se é a Câmara Municipal, juiz de direito da comarca. Se é o Estado, Tribunal de Justiça do Estado. Se é um órgão federal que não implique nas grandes autoridades da República, STJ. Se é a Câmara dos Deputados ou Senado Federal, Supremo Tribunal Federal. Não é possível a impetração de mandado de injunção contra particulares, porque os particulares não têm esse poder de regulamentar a norma, tá?
Por analogia, pode seguir o rito do mandado de segurança, que tem rito, nós já vimos, sumário e especial, muito embora não seja possível a concessão de medida liminar. Professor, eu não posso entrar com mandado de injunção pedindo uma liminar para que aquela norma seja regulamentada até a final da decisão? Que isso adiantaria, né, a regulamentação da norma do Congresso Nacional? Não. Não cabe liminar no mandado de injunção.